Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma dedução, né? Atendendo a pedidos, dessa vez vai ser eletromagnetismo. E eu vou fazer o seguinte, galera. Nessa primeira aula eu vou só te mostrar o princípio da história e vou dividir em 3 partes para ficar consultivo mesmo. Essa primeira parte, igual eu disse, vai ser só para poder mostrar o princípio da história. O primeiro vídeo, após esse, vai ser o campo gerado por um fio. O campo gerado por um fio longo. E o campo gerado por uma espira. Tudo beleza? Então, a partir daqui a gente vai começar com a historinha de verdade. Tá. Quem que vai determinar o que é isso? Por onde que nós começamos? A situação é a seguinte. Eu vou ter aqui um fio. Um fiozinho, sabe o fio? Um fio que eu vou utilizar os artifícios aqui que eu posso. Se eu tivesse num quadro de verdade, eu não poderia fazer isso, eu teria que usar as minhas mãozinhas. Eu tenho aqui um fio que vai estar sendo percorrido por uma corrente elétrica que eu vou chamar de intensidade I como padrão. E esse fato vai criar uma consequência muito importante. Como nós sabemos, existe uma regra que a gente conhece como regra da mão direita, que ela você vai abraçar o fio com o seu polegar no sentido da corrente. Então, a gente abraça o fio e o seu polegar vai estar apontando no sentido da corrente. Esse abraço que você dá no fio, ele está indicando para você a direção do campo magnético gerado. Olha só que coisa importantíssima. Então, quando você abraçar o fio, você vai saber que a corrente gerada, o campo magnético gerado por ele vai estar nesse sentido aqui, dando a voltinha, ou seja, se a gente fosse ser um pouco mais rigoroso, vai estar nesse sentido aqui, dando as voltinhas, e a sua corrente vai estar seguindo aqui. E como que você determina a intensidade desse campo gerado? Você vai fazer o seguinte. Existe a lei de Brillouin-Savart. Essa lei é a responsável por determinar isso. Antes, nós vamos pegar uma parte do nosso fio, que eu estou até já desenhando antes de falar, um comprimento que eu vou chamar de DL, ou seja, um comprimento infinitesimal, e a partir dele eu vou determinar uma distância, que eu vou chamar de uma distância até um ponto P, em relação a um ângulo, né? Vou desenhar até esse ângulo de uma cor diferente. Vou colocar ele de rosa. E vou chamar essa distância aqui de R. Vou desenhar no padrão aqui, né? Fazendo aqui as cotas direitinho. Essa distância aqui, chamada de R. E nesse ponto P, eu posso te afirmar que a variação desse campo magnético, ela depende da permeabilidade magnética do meio, vezes a corrente que passa pelo fio, dividido por 4π, vezes R ao cubo, que é essa distância, multiplicado pelo produto vetorial de dl por R. Essa é a resposta para o nosso questionamento. Isso aqui é o suficiente para poder determinar para a gente a intensidade do campo magnético que está sendo gerada no nosso ponto P. Eu vou desenhar aqui o nosso campo
como se ele fosse essa linha tracejada que eu fiz aqui. Ele vai apontar no sentido perpendicular aqui. E esse aqui seria, no caso, o nosso B, que seria a intensidade do nosso campo magnético, que seria dada por essa expressão aqui descoberta por Vieux-Savart. Mas, meus amigos, digo para vocês o seguinte: esse é o início, essa é a situação. Vamos ver variações dessa situação a partir de agora. Então, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.